Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem as palavras da profecia. Eu me refiro à profecia ao qual Deus nos revela, é a sua própria palavra. É a palavra de Deus que nos dá vida espiritual. E é preciso todo homem ter vida espiritual com Deus, pois sem vida espiritual com Deus, não conseguimos manter uma comunhão, não conseguimos manter um relacionamento verdadeiro com Deus, pois Deus é Espírito. Então somente importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível o homem agradar a Deus. É preciso a fé. A fé não nas coisas terrenas, não nas coisas materiais, mas no Criador de todas as coisas, pois Deus criou os céus e a terra. Não foi por meio de filosofias humanas, não foi por meio de ocultismo humano, mas sim pela sua própria pessoa, pela sua própria palavra revelada através da sua boca. Deus criou os céus, os mares, a terra e tudo que nela há. Deus, Ele criou também ao homem a sua semelhança. Mas o homem, na desobediência com Deus, ele perdeu no jardim do Éden a sua própria comunhão que antes tinha com Deus. De lá para cá, desde o jardim do Éden, o homem virou as costas para Deus. O homem, até os dias atuais, ele busca por manter um relacionamento do jeito humano, do seu próprio entendimento natural. Ele busca por um relacionamento com Deus. E ele busca de todas as formas, de todos os jeitos humanos, usa dos artifícios humanos, da sabedoria humana, terrena, usa através das filosofias do homem natural, usa de várias maneiras para tentar encontrar Deus. Mas se quisermos olhar para Deus da maneira correta e saber o que Deus pensa a nosso respeito, saber o que Deus requer de cada um de nós, saber o que Deus tem preparado para todos aqueles que se servem em obediência a Ele, é preciso olhar para a sua palavra. Pois muitos dizem buscar a Deus de todas as formas. Muitos buscam Deus através das religiões. Deus não está nas religiões. Deus não está em filosofias humanas. Deus não se encontra no ocultismo do homem. Deus, Ele se revela através de Jesus Cristo ao pecador perdido e da sua palavra. Se quisermos olhar para Deus, só por meio de Cristo. É por meio de Jesus Cristo que nós vemos o próprio Deus revelado na sua pessoa. É por meio da fé. Mas não digo de uma fé desobediente, não digo de uma fé ao qual o mundo se diz ter. É uma fé obediente.
Quando o homem se volta para Deus através de Cristo, em obediência à sua palavra, ele tem a fé que salva, a fé que agrada a Deus. Pois o homem pode dizer muitas maneiras, dizer que serve a Deus, dizer que Deus está aqui, Deus está ali, Deus está lá, mas se não estiver de acordo com as Escrituras, são apenas heresias das religiões, heresias de homens, de falsos profetas. E esses é o que mais tem nos últimos dias. Falsos profetas vêm no nome de Deus, no nome de Jesus, pregando filosofias humanas, através de ocultismo religioso, mas Deus está às claras. Deus habita dentro de cada um que se arrepende, se converte dos maus caminhos e tem a fé obediente. É pela graça de Deus, não é por méritos humanos, que nem muitas religiões pregam. Não é por meio do homem dizer, eu sou bom, eu faço obras boas. Isso é dever de todo mundo, ser bom, ajudar o próximo. Mas as obras que salvam são as obras de arrependimento, são através de Cristo. É quando o homem se arrepende, se converte de seus maus caminhos e chega ao entendimento. Não é através de filosofias humanas, não é através de ocultismo religioso. Deus se revela na sua palavra. Ele não faz nada em oculto, ao qual o homem não pode ver, o homem não pode saber. Os caminhos de Deus são perfeitos, são claros. Deus é luz para todos aqueles que lhe obedecem. Deus é luz e não trevas. Essa luz que o mundo rejeita, que o mundo prefere seguir através de religiões, Jesus Cristo, Ele veio na terra, Ele foi até a cruz do Calvário, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo não ensinou ninguém a seguir uma religião. Religião é o homem que forma, somente para ganhar dinheiro. Onde dizer que tem uma religião é para ganhar dinheiro. Paulo fala que a religião é tão somente fonte de lucro. Se quisermos conhecer a Deus, é preciso olhar para Jesus. Jesus é o caminho. E o homem e as religiões vão na contramão do Evangelho de Cristo, tentando, buscando conhecer a Deus, buscando uma salvação que não existe, por meio de religiões, por meio de filosofias. Precisamos conhecer com um verdadeiro entendimento, com um verdadeiro intelecto, a sabedoria de Deus. Não é através de filosofias humanas que os homens fundam e procuram aqui na terra. Sabedoria de Deus, Deus deixou escrito na sua palavra. Mas o homem insiste em seguir religiões. Religião nenhuma salva. Não é religião evangélica, não é religião católica, espiritismo, umbandista, não é religião maçônica. Isso não salva a alma do homem. Somente Jesus Cristo é o único. E através da fé nele, não no homem.
Porque nesses últimos dias vemos muitos com fé em pastores, padres, em líderes, que vêm no nome de Deus, no nome de Jesus, e pregam heresias, e o povo fica sem ler a Bíblia, analfabeto da sabedoria de Deus. Seguem esses falsos profetas, essas religiões. Se quisermos conhecer a Deus, temos que olhar para Jesus Cristo e a sua palavra. Somente Jesus Cristo, Ele pode libertar o homem da escravidão do pecado, porque o pecado gera morte. E Jesus Cristo veio para libertar e salvar. Enquanto temos vida, enquanto temos fôlego de vida, temos a oportunidade de decidir, porque Deus cravou dentro dos nossos entendimentos uma certa medida de graça, para nós discernirmos entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Para que naquele dia não fiquemos indesculpáveis diante de Deus, porque Deus trará juízo. Deus trará juízo os ímpios, os desobedientes a Jesus Cristo e a sua palavra, e também as nações. Deus trará o seu juízo. Então precisamos, enquanto temos fôlego de vida, decidir se queremos ser salvos, se queremos herdar a salvação eterna, ou se queremos herdar a perdição eterna. Pois Jesus Cristo, Filho de Deus, foi quem mais pregou em relação ao inferno, para onde irá as almas dos desobedientes. Jesus Cristo foi quem mais pregou em relação ao inferno. E muitos ainda insistem e ir na contramão do Evangelho de Deus. O inferno existe, tão real quanto é o céu. E o homem precisa serem livres em Cristo, não para pecar, não para viver numa vida do pecado, mas ser livres no verdadeiro entendimento, no intelecto, para adorar ao nosso Senhor, para glorificar, para ter a sabedoria de Deus, para dar frutos pelo Espírito do Senhor. Louvado seja Deus. Mas é preciso, quanto a isso, o homem se atentar. Ele é um pecador até então perdido, e necessita também da graça de Deus para ser salvo. E esse evangelho que eu vos prego nessa hora não é o evangelho que muitos pregam por aí, o evangelho da prosperidade, o evangelho que exalta uma denominação, uma placa religiosa, um evangelho que pede dinheiro, um evangelho de barganha, de filosofias humanas, dirigido pelo diabo, porque quem fala mentira é filho do diabo. Jesus Cristo, ele ensinou o seu evangelho e disse: examinai as Escrituras, pois elas testificam do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Completamente diferente desse evangelho bagunçado que vemos aí nas redes sociais,
dentro dos templos de pedras, que são igrejas disfarçadas. Vemos por aí, nos últimos dias, a multiplicação do evangelho da prosperidade pregado pelos falsos profetas, falsos ministros, que dizem ser de Deus, enganam o povo, fazem o povo de comércio, fazem um povo de mercadoria. O povo fica enganado por não conhecer e não examinar as escrituras, segue esses homens. Muitos seguem eles porque querem um evangelho fácil, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que cabe no bolso. Mas é o evangelho que salva, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, é o evangelho da autoabnegação. É aquela que eu e vós tem que negar o nosso eu, os nossos desejos carnais, porque a carne é derivada do pecado. É preciso negar as vontades do homem e se voltar primeiramente à vontade do Criador. Sem a renúncia, não tem como o homem se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. É preciso ter uma vida de retidão, de separação do mundo, das coisas do mundo que somente agrada a carne, por uma vida espiritual muito mais melhor, uma vida no Espírito, e assim cumprindo a vontade do Espírito, não andaremos em trevas. Louvado seja Deus. O evangelho da autoabnegação é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho que, quando eu entendo, quando eu creio pela fé, eu me arrependo, eu se converto, eu decido dentro de mim negar o meu eu, de tomar uma vida pautada diante da palavra de Deus. Jesus Cristo é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele é o caminho. O caminho não é religião que você professa. O caminho não é o homem. O caminho não é o pastor, não é o padre, não é o seu líder, não é a sua denominação. O caminho é Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus Cristo é a verdade. A verdade não é a filosofia que o homem coloca diante de vós, filosofias humanas. A verdade não é a teologia humana, não é a teologia gospel, não é a teologia coach. A verdade é Jesus Cristo. Jesus disse: quem entra por essa porta, que sou eu,
tem vida eterna. E muitos insistem em entrar por muitas portas, não pela porta da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também a vida. Jesus é a vida espiritual com Deus. Se quisermos ter vida espiritual com Deus, é somente através de Jesus Cristo. Ele é a verdade. Tudo escrito na sua palavra que não condiz com as verdades de Deus são trevas, são heresias criadas pelos homens, heresias que os homens criam, pois são guiados pelo diabo, o diabo que é o pai da mentira. É o diabo que é o pai da mentira. Mas Jesus Cristo é a verdade. E todos os que chegam a Ele, que entram por essa porta, têm salvação eterna, pois permanece na verdade. Permanecendo na verdade, o Espírito Santo é quem guia em todas as coisas. Louvado seja Deus. Livro de Judas, versículo 11. Judas vai nos dizer assim, através do Espírito Santo: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Vemos outro texto lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Eles são nódoas e máculas, deleitando em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Louvado seja Deus. Nessas duas cartas, vemos essas duas passagens, tanto de Judas quanto do apóstolo Pedro. Vemos
acerca dos falsos profetas, dos falsos mestres, daqueles que o seguem. Podemos ver que tanto Judas como o apóstolo Pedro, ele cita Balaão, eles citam o prêmio da injustiça. Mas quem foi Balaão? Quem foi esse homem que amou o prêmio da injustiça? Esse homem que preferiu os caminhos dos eleitos. Balaão foi um homem contratado para fazer um serviço para Deus. Balaão, ele vendeu, Balaão trocou o serviço que era para fazer para Deus, pelo prêmio da injustiça. Balaão vendeu, dizendo em outras palavras, Balaão vendeu. Até então, o trabalho de Deus. Balaão foi repreendido por uma mula. Balaão trocou os serviços de Deus, que era para abençoar o povo de Deus, por uma maldição. Balaão se deixou se vender à cobiça do homem, aos desejos carnais. Por isso que a Bíblia chama que Balaão seguiu o prêmio da injustiça. E qual é o prêmio da injustiça? O prêmio da injustiça é aquilo que desagrada a Deus, é aquilo que vai na contramão do Evangelho de Deus. E os apóstolos, eles citam Balaão. Judas fala, ai deles, ai desses homens, esse ai ao qual Judas fala, é que Deus trará condenação a esses homens, a essas pessoas. Ai deles. Porque entraram pelo caminho de Caim. Qual era o caminho de Caim? Caim que matou o seu irmão Abel. Caim, pelo egoísmo. Caim amou o egoísmo. Caim entrou pelo caminho da inveja. E matou o seu irmão Abel. E Judas fala, eles entraram pelo caminho de Caim.
foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão vendeu os seus serviços, que era para Deus, a troco de coisas materiais. Balaão deixou subir a soberba diante dos seus olhos, diante do seu entendimento. E até então chegou a vender os trabalhos que era para ser de Deus e os trabalhos do homem, pelas oportunidades, pela uma situação terrena muito mais melhor. Balaão vendeu os serviços que era para ser de Deus, para negá-lo diante do seu povo. E quando vamos olhar para os últimos dias, não é diferente ao qual essas duas cartas relata contra esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses líderes religiosos. Não é diferente para com nossos dias. Muitos entram pelo caminho de Caim. Muitos entram pelo caminho da soberba, preferindo o prêmio de Balaão. E quantos falsos ministros, quantos líderes, quantos estão nos últimos dias andando pelo caminho de Caim e amando o prêmio de Balaão? Quantos trocaram a verdade de Deus pela mentira do diabo? Quantos trocaram a justiça de Deus pela injustiça do prêmio do homem? Muitos trocaram a verdade de Deus pelas mentiras do diabo. Muitos trocaram as verdades de Deus pela uma cadeira. Muitos trocaram o prêmio da bênção do Senhor pela injustiça, por negar o Senhor. Negar o Senhor, eu digo, em muitas partes da Bíblia, se ausentaram das verdades bíblicas, preferindo as mentiras do diabo, preferindo as heresias, uma falsa doutrina, que só levará o povo para a perdição eterna. Muitos têm amado o prêmio da injustiça, prêmio de Balaão. Muitos têm seguido o caminho de Balaão. Muitos trocaram as verdades de Deus, as verdades de Jesus Cristo, pelo prêmio da injustiça. Trocaram as verdades de Deus por uma posição. Trocaram a justiça de Deus pela cadeira de Moisés. Trocaram as verdades de Jesus Cristo para seguir uma denominação, para ter uma posição, para ser bem reconhecido. Muitos trocaram as verdades de Deus pelo evangelho gospel, pelo evangelho egocêntrico, pelo evangelho humanista, pelo evangelho da prosperidade.
Muitos correm nessa batalha, querendo, ao final, ficar com o prêmio da injustiça. Muitos querem ficar ricos. Muitos pastores, muitos líderes, que vêm através das religiões, pregando o caminho de Caim, o prêmio da injustiça de Balaão. Muitos querem ficar ricos através das suas denominações, através das suas posições, e deixam de pregar as verdades de Deus. Mas muitos já nasceram no engano. Muitos se dizem servir a Deus, muitos se dizem servir a Jesus Cristo, mas já começaram no engano. Mas eles permanecem no engano, ao qual até então permaneceu Balaão, pois prefere a riqueza dessa terra do que as verdades de Deus. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus por essa oportunidade de muitos poderem ouvir as verdades de Deus, de muitos poderem ouvir não a vontade do homem, não as verdades naturais do homem, mas as verdades de Deus. Nesse momento eu não vos prego religião nenhuma, porque religião não salva a alma do homem. Religião nenhuma salva. Assim como pregou Paulo, a religião não salva. Muito menos uma denominação. Também não salva o homem. Nenhuma denominação salva. Nenhuma placa religiosa. Eu prego Jesus Cristo. O Evangelho que Jesus ensinou a todos que creem e decidem se arrepender e se converter dos maus caminhos, terá salvação. Pois a salvação é por meio de Jesus. A salvação é por meio de Cristo. Não é por meio de religiões. Não é por meio de filosofias. Não é por meio de ocultismo religioso. Salvação é através de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não é Senhor e Salvador da sua alma, não tem salvação. Mas os falsos profetas daquela época não pregavam Jesus Cristo. Não pregavam as verdades como deviam pregar. Isso nós podemos ver nos últimos dias. Os falsos profetas, esses líderes, esses pastores, só se têm multiplicado no meio do povo. Pois não receberam a unção do céu, não receberam o dom que vem de Deus, mas sim uma carteirinha pelo homem, vinda pelo homem. Receberam um chamado de homem, e muitos viram pastores terrenos. Pastor é dom, e Deus dá segundo a sua graça. É para apacentar,
não é para abrir templos. É a verdade de Deus. Deus nunca pediu para ninguém abrir um templo. Muitos vêm firmando, mantendo o sistema religioso em cima do Antigo Testamento. Fazem as mesmas coisas que os judeus faziam. Precisam de um templo. Nas lábias que precisam ensinar, precisam doutrinar. E muitos caem nos contos desses mercenários. Esses mercenários ao qual Jesus, ele trata na carta de 2 João, capítulo 10, versículo 10. Eles não entram pela porta. Eles não entram pelo caminho de Jesus Cristo. Mas eles entram pela porta da mentira, não pela verdade. Jesus Cristo é a porta. Ele é a verdade. Se não entra pela verdade, são mercenários. Fazem tudo pelo dinheiro. Eles têm olhos altivos. Bebem do engano, de tirar proveito em cima das pessoas, de tirar dinheiro das pessoas. É preciso examinar as Escrituras. É preciso examinar as Escrituras. Pois, se não examinarmos as Escrituras, ficaremos enganados pelas heresias, pelas doutrinas de demônios que esses homens pregam. Mas para isso, é preciso tomar uma decisão. Tanto Jesus Cristo como seus apóstolos, eles advertem nas suas cartas quanto ao engano religioso, quanto aos falsos profetas que vêm no nome de Deus através de uma religião e enganam a muitos. Eles estão todos na perdição. Se naquele dia não se arrependerem, muitos já estão perdidos, pois têm as mentes cauterizadas pelo engano, não aceitam a verdade. Muitos dos seus filhos, muitos dos filhos de Balaão, têm defendido esses homens fraudulentos. Muitos têm defendido esses homens fraudulentos, chegando até ficar contra as verdades de Deus, as verdades do pregador, de todo aquele que prega a verdadeira justiça de Deus, não a injustiça do homem, ao qual esses falsos ministros, esses falsos profetas, esses enganadores da fé, eles não cumprem. Eles não andam no caminho da verdade.
pois preferem o prêmio de Balaão. Judas fala que eles pereceram na contradição de Corá, pois eles perecem na contradição do Evangelho de Jesus Cristo, nas verdades de Deus. Eles não aceitam. Eles não aceitam a verdade. A verdade são eles. Muitas das vezes, eles são a verdade. Eles não aceitam a repreensão, pois as suas mentes estão cauterizadas. Eles seguem a teologia do homem. Eles seguem o evangelho de riqueza, denominado um evangelho da prosperidade, ao qual muitos seguem esses lobos devoradores. Muitos seguem esses enganadores da fé, atrás do objetivo natural e terreno, dizendo-se melhor, vão atrás de coisas materiais, vão atrás da conquista do homem dentro do Evangelho. O Evangelho de promessas humanas. Esse Evangelho que eles pregam. O Evangelho que você tem que dar dinheiro para você receber. Um Evangelho que vende segundo as bênçãos do céu. Mas é tudo falácias. Tudo falácias desses homens que não temem a Deus. Eles não temem a Deus, muito menos a sua palavra. Esses homens estão sob perdição. Esses homens, Paulo muitas das vezes tratou nas suas cartas. Esses homens pregam o Evangelho amaldiçoado, porque o Evangelho de Deus, quando não é pregado do jeito que é, ele nos traz maldição, ele nos traz perdição. Paulo muitas das vezes pregou em relação a esses falsos ministros, chamando até de malditos, chamando até de amaldiçoados. Eles estão amaldiçoados porque pregam um evangelho que não é o evangelho de Deus. O Jesus Cristo não veio trazer riqueza para ninguém ficar rico. Jesus Cristo, ele veio na terra, não foi para ninguém ficar rico, mas Jesus Cristo veio para libertar e para salvar. É bem verdade que o homem, ele tem que tomar decisões em relação ao seu futuro, mas o que Jesus Cristo nos diz, que não podemos ter esse foco
primeiramente em nossa mente. Adquirir riquezas terrenas. A melhor dádiva, a maior dádiva de Deus para com a vida do ser humano na terra foi enviar Jesus Cristo e nos dá a possibilidade de aceitá-lo ou não, se quisermos ser salvos. Diferente desse evangelho maldito que vemos nos dias atuais, um evangelho de maldição, um evangelho sobre maldição, que não é o evangelho de Jesus Cristo, pregado por homens malditos, homens que não temem a Deus, muito menos a sua palavra. Mas louvado seja Deus que muitos têm a oportunidade de ouvir a verdade como ela é, uma verdade que não precisa de maquiagem para se parecer verdade, pois o evangelho que eles pregam é o evangelho maquiado, é o evangelho que eles precisam mexer com o ego das pessoas. O evangelho que eles pregam é que o evangelho precisa mexer com a carne das pessoas. O evangelho que alimenta a carne, não o espírito. O evangelho que não liberta a alma do homem, muito menos salva. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, que ainda existem homens que não venderam o seu caráter. Ainda existem homens que não venderam a palavra de Deus. Ainda existem homens que não comercializam a palavra de Deus. Mas são poucos. É a minoria. Pois a maioria trabalha não é para Deus, não é para Jesus Cristo, é para o diabo, na exaltação do ego do homem, na exaltação de uma placa religiosa, na exaltação de uma religião, muito mais do que Jesus Cristo. Toda escolha do homem toda escolha que o homem fizer terá uma consequência, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. O homem tem livre-arbítrio para decidir o que quer da vida. Jesus Cristo não força ninguém a se arrepender, mas é bem certo ouvirmos que diante das nossas escolhas, tudo aquilo que fazemos aqui na terra, haveremos de prestar contas. Eu falo até então quanto à salvação eterna, pois existe duas portas. Uma para a salvação, a outra para a perdição eterna. E a salvação o homem só consegue através de Cristo, somente através de Jesus. Mas a perdição, basta tão somente não darmos ouvidos às palavras de Jesus,
tomar uma posição, basta ficarmos como estamos e seguir o mundo. Pois quem se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Deus fala na sua palavra: quem é amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. O mundo rejeita o seu Filho Jesus. As religiões rejeitam o seu Filho Jesus, não se atentando verdadeiramente, como diz a sua palavra, não se voltando para Deus através de Cristo, mas sim seguindo as vontades do homem. Há tão somente duas eternidades após a morte: uma para a salvação, a outra para a perdição eterna. E a salvação nós conquistaremos através de Jesus Cristo. Quando o homem se arrepende, se converte ao Senhor, pela fé, crendo na sua palavra, e procurando uma vida em obediência a ela, ele é salvo. Mas, quando o homem rejeita, ele se torna um homem desobediente, não aceitando o que diz a sua palavra. A própria palavra é quem julga naquele dia. Mas o homem tem livre-arbítrio para decidir enquanto tem fôlego de vida. E a decisão é enquanto temos vida. Pois depois que o homem morre, de nada pode se fazer o homem. De nada pode se fazer, como diz muitas das religiões. Morrendo ao homem, diz a sua palavra que segue-se a juízo. Aqueles que morreram em Cristo, quando Cristo retornar entre as nuvens, como diz a sua palavra, serão ressuscitados primeiro. Ou seja, se você em vida seguir a Jesus pela fé, praticando a sua palavra, sendo obediente, se Jesus Cristo voltar ainda em vida, muitos serão arrebatados com ele. Depois que aqueles que morreram, pois os que morreram ao aparecer de Cristo entre as nuvens serão ressuscitados primeiro. Em consequência, juntamente, após eles serem ressuscitados, subirão os que estão vivos. Louvado seja Deus! Mas, se o homem morrer sem Cristo, o que lhe aguarda é o julgamento final naquele dia. E muitos desobedientes, seja grandes, seja pequenos, seja fortes ou fracos, seja grandes ou pequenos, seja pessoas que foram importantes aqui na terra ou não, sendo desobedientes a Jesus Cristo e a sua palavra, terão as suas obras reveladas.
pois os livros das más obras serão abertas, pois essas más obras serão daqueles que foram desobedientes, aqueles que preferiram seguir o homem, aqueles que preferiram seguir adorando a homens, aqueles que preferiram seguir as suas religiões, aqueles que preferiram seguir os seus ídolos, as imagens de esculturas, aqueles que preferiram seguir o falso profeta, ficaram na apostasia espiritual. Esses serão ressuscitados. Serão ressuscitados para a vergonha, não para a salvação. O caminho é o céu ou o inferno. É Jesus Cristo ou o diabo. Após a morte não se pode fazer mais nada, pois os destinos dos homens são selados após a morte. Aí não adianta a oração de ninguém, do seu líder, do seu pastor, do seu padre, das religiões, aí não adianta mais nada. Os destinos já foram selados. Aí não adianta eu crer em purgatório, porque purgatório não existe perante as escrituras, são tudo heresias das religiões. E após a morte não tem reencarnação. Como pregam as religiões. Não adianta alguém acender vela, fazer missa de sétimo dia, tudo isso é heresia, tudo antibíblico, vai na contramão das verdades de Deus. É preciso ficar com Cristo, com Jesus Cristo apenas, e a sua palavra. Louvado seja Deus.